Bom, meus irmãos, retomando aqui o raciocínio, né? Vamos lá. Nós estamos falando sobre inspiração verbal plenária, tá? Não se esqueça que já falamos sobre a inspiração verbal. Ou seja, a inspiração ela se divide em duas partes, a verbal e a verbal plenária. Nós estamos falando agora sobre a plenária, tá? Baseada no texto de 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada, tá? Ponto. Só que tem algumas traduções bíblicas que não traduziram dessa forma, como artigo é, tá? Na verdade, foi traduzida algumas outras assim. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, tá? Ponto. Então, algumas traduções acrescentaram é divinamente e outras traduções não colocaram é divinamente, colocaram divinamente, tá? Tudo isso por quê? Porque há duas interpretações básicas sobre esse texto. Uma é, alguns eruditos falam que o texto não quer dizer que toda a Bíblia é inspirada, tá? E sim algumas partes. Outros, exegetas vão entender que se refere à totalidade da Bíblia, tá? Porém, como já disse para vocês, parte como Sulamita do livro de Cantares, declarações amorosas entre Sulamita e Salomão, não pode ter sido inspirado por Deus. É bem verdade que alguns irmãos bem espirituais, ou espirituais até demais, querem espiritualizar todo o livro de Cantares. Não cabe. Não tem como você espiritualizar todo o livro de Cantares de Salomão, tá? Isso é uma heresia, tá bom? Vamos lá. Eu quero ir para a primeira parte, para a última parte aqui, de inspiração verbal plenária, que é onde a gente entende aqui que tanto Jesus como Paulo citaram textos, textos da Bíblia do Antigo Testamento para dar base, dar sustentabilidade, àquilo que eles estavam falando, ou seja, referindo-se que estava realmente escrito sobre aquele contexto, sobre aquela situação e assim sucessivamente. Então, a inspiração se divide em duas partes. Inspiração verbal, que nos apresenta que o Espírito Santo verbalizou toda essa construção bíblica que nós temos hoje, tá? E a segunda é a inspiração verbal plenária, que defende a totalidade da inspiração divina na Bíblia. Tá bom? Vamos lá. Tá? Nós iremos agora, meus irmãos, falar de um outro assunto. Um assunto que chama-se batismo com o Espírito Santo, que está escasso. Está escasso no meio dos pentecostais, e aí vem-se as desculpas, as pessoas não oram mais, oram 5 minutos e acham que já está resolvido, que está tudo bem, Eu estou lendo um livro sobre oração e o comentador ali, ele vai dizer o seguinte, o escritor ali vai dizer o seguinte, um determinado pregador, ele dizia que se você vai pregar 1 hora, você ora 2. Se você vai pregar 2 horas, você ora 3. E tem pessoas que oram 5 minutos e acham que já resolveu o problema, que está tudo bem, que já se alimentou espiritualmente. Não. Você precisa gastar tempo na oração, tá? Você precisa se entregar, mergulhar na oração. E para receber o batismo é da mesma forma. Os discípulos, quando receberam o batismo, estavam fazendo o quê? Orando. Então, meus irmãos, é importantíssimo falarmos dessa questão do batismo com o Espírito Santo que está escasso nas igrejas. E eu quero dizer aos senhores que o batismo com o Espírito Santo, ou buscar o batismo com o Espírito Santo, é uma obrigação de todo crente. E uma ordenança divina.
tá? Olha só aqui, ó, tá aqui na introdução aqui, né, do batismo. João Batista dizendo: eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João Batista está falando que Jesus batizaria o povo com o Espírito Santo, tá? Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos, antes de ser levado ao céu, Jesus vai fazer a seguinte afirmação: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo muito depois desses dias. Está falando ali no período, né, que estava se aproximando, completando a festa de Pentecoste, né? E Jesus está se referindo a isso, aquele momento, aquele período antes de subir ao céu. Tem outros textos, como por exemplo, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Ponto. É importante a gente falar uma coisa aqui, irmão. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Batismo com o Espírito Santo é uma forma do Espírito Santo capacitar o crente para fazer a obra, tá? Vamos lá. Uma coisa é você ter o Espírito Santo. Uma coisa é você ser templo do Espírito Santo. Outra coisa é você ser batizado com o Espírito Santo. Batismo é uma coisa, habitação do Espírito Santo é outra. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que todo crente, quando ele aceita Jesus verdadeiramente, sinceramente, de todo o coração, de toda a sua alma, né, o Espírito Santo habita na vida desse ser humano. Né? Isso não quer dizer que ele é batizado, tá? Batismo é uma coisa, habitação do Espírito Santo é outra. Tem muita gente por aí no meio pentecostal, né? Até mesmo porque os reformados não acreditam nisso, né? Mas no meio pentecostal tem muita gente aí usando essa desculpinha, não consegue ser batizado com o Espírito Santo e começa com desculpinha. Por exemplo, por que tem que ser batizado com o Espírito Santo para poder ser obreiro? Porque a Bíblia diz que tem que ser homens cheios do Espírito Santo. Né? A Bíblia vai dizer que Moisés, quando estava com problemas e Jetro o aconselhou a escolher um grupo de líderes para lhe ajudar, Moisés foi lá e orou por eles e eles receberam o Espírito Santo no sentido de que foram revestidos de poder, capacitados e começaram a profetizar. Isso é bíblico, irmão. O obreiro tem que ser batizado com o Espírito Santo. E eu me atrevo a dizer que um líder na igreja, ele tem que ser batizado com o Espírito Santo obrigatoriamente. Né? Ponto. Então o Espírito Santo é revestimento de poder. Batismo com o Espírito Santo não é para ficar derrubando ninguém, jogando ninguém no chão, levando não sei para onde. Não, batismo com o Espírito Santo é para me capacitar. Capacitar para quê? Jesus diz, para ser testemunha dele, para pregar o evangelho, expulsar demônio, curar os enfermos, orar pelos paralíticos. Entende, meus irmãos? É para isso que é o batismo com o Espírito Santo, tá? Batismo com o Espírito Santo não é para... Então, entenda. Vamos lá. Né? Vamos continuar aqui. Ó. Então, a partir do dia de Pentecostes em diante, todos os crentes são estimulados a buscar o batismo com o Espírito Santo, seguindo um costume que vem desde o Pentecoste e dos primórdios do avivamento na rua Azusa, em Los Angeles, Estados Unidos. Foi onde aconteceu um dos primeiros avivamentos na América, tá? E de lá atravessa aqui para nós. O avivamento com batismo com o Espírito Santo na nossa região começa nos Estados Unidos. Por quê, meus irmãos? Porque a igreja primitiva acreditava no batismo com o Espírito Santo, pregava e orava para que as pessoas fossem batizadas. Quando a igreja católica assume o cristianismo, né, sendo a igreja mãe, e a igreja tem a sua ação religiosa e estadual, federativo,
porque a igreja, por um período longo, passou a ser o Estado, passou a comandar também politicamente, essas questões, essas ideias, essas visões teológicas e essa primazia da igreja primitiva, que é batismo com o Espírito Santo, foi suprimida, foi extinguida, foi apagada, né? E a gente viveu um longo tempo sem que isso acontecesse, né? E estamos vivendo hoje de novo essa escassez de batismo com o Espírito Santo, né? Parece que estamos vivendo também na Idade Média, né? Então, ou seja, pastor, e o que tem a ver a Rua Azusa com isso? Leia um pouquinho mais, porque não dá tempo a gente explicar tudo, tá? Leia, existem livros, né, sobre temas, eu estou te dando temas e você anote aí, tá? A história do avivamento na Rua Azusa. Outro livro, A Rua Azusa, tá? O Avivamento na Rua Azusa, 3 livros. Então você pode pesquisar na internet, baixar e dar uma lida sobre a história do batismo ou a história do avivamento espiritual com batismo com o Espírito Santo aqui nas Américas, tá? Lembrando que em uma determinada igreja houve a primeira mulher batizada com o Espírito Santo era negra, e ela foi expulsa da sua igreja, não por ser negra, mas por ser batizada com o Espírito Santo, tá? Então acontece no dia de Pentecostes, vem um período, depois é extinguido e depois renasce de novo. Só que de onde que os crentes aqui na América vão começar a ser estimulados e começar a querer ser batizado com o Espírito Santo? No país de Gales, né? Uma comunidade cristã foi batizada com o Espírito Santo e estava vivendo um grande avivamento, né? E um pastor chamado Smale, ele foi até o país de Gales, né? Numa espécie de visita, de missões, e ele viu o que estava acontecendo lá. Quando ele retorna para a sua igreja, ele começou a incentivar o povo a orar para que aquele avivamento que aconteceu lá em Gales acontecesse aqui também. Veja, irmão, que o crente precisa orar para poder receber essas coisas de Deus. Ele traz essa ideia. Em 1904 acontece isso em Gales, né, no país galês, né? 1904. Eles oram de 1905 até 1906, onde acontece o grande avivamento nos Estados Unidos, conhecido como a Rua Azusa, né? Então, ou seja, 1 ano orando pelo avivamento, né? Um dos maiores defensores e pregadores e oradores e estimulantes, né? Estimulador dessa visão é o William Seymour. Pesquise também sobre William Seymour, tá? William Seymour é filho de africano, ele era negro, filho de africano, morava no Texas e fez seminário, né? Fez teologia, né? Mas ele viveu um período difícil nos Estados Unidos ainda por causa da discriminação racial, em que ele teve que estudar no corredor, ele não podia entrar dentro da sala de aula porque era negro, né? E havia essa questão de segregação, né? Que é a ideia de separar as pessoas, né? Isso aconteceu com William Seymour. E ele ouve um dos seus professores falar sobre esse avivamento, sobre esse poder, sobre essa graça, e ele começa a orar por isso. Então, resumindo, ele é expulso da sua igreja, né? E ele vai morar na casa de um irmão irlandês, e nessa casa ele começa a fazer campanhas de oração, que não é na Rua Azusa, tá? E lá ele traz um pregador, desculpa, um pregador não, traz uma pregadora, uma irmã, que era batizada com o Espírito Santo e pregava sobre isso. Nesse dia que essa irmã veio, aconteceu o grande avivamento que eles esperou 1 ano. 1 ano esperando esse avivamento. O camarada hoje ora 5 minutos e já quer ser batizado com o Espírito Santo, né? E quando não consegue, por culpa dele, fica pondo um monte de desculpa,
que isso é costume de igreja, que não sei o quê, que blá, blá, blá. Isso não é batismo com o Espírito Santo, vou repetir, é uma obrigação do crente buscar isso, não é coisa de igreja, isso é mandamento. Eu acabei de ler aqui e tem os textos na Bíblia, né? Então, o William Seymour, ele traz essa irmã prega e ali acontece um grande avivamento, a casa abarrota de gente, fica gente até para fora, chamaram polícia, aquela coisa toda, até que eles foram para a Rua Azusa, e aí é onde Deus realmente abriu o céu, e vivemos isso até hoje, tá bom? Assim como no dia de Pentecostes, também na Rua Azusa, aconteceu o mesmo fato, tá? Queridos irmãos, eu preciso correr aqui, tá? Uma outra expressão que tem a ver com batismo com o Espírito Santo. Então depende do contexto. Você vai observar o contexto. O que está querendo dizer o contexto aonde está inserida a frase, tá? Então, dom do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo também é expressado nas páginas das Escrituras Sagradas do Novo Testamento como dom do Espírito Santo, tá? Então vamos lá. Tá aqui, ó. A palavra dom, tá? Do Espírito Santo quer dizer dádiva, presente, tá bom? Então, ou seja, o revestimento de poder, a ação do Espírito Santo com o batismo na nossa vida, capacitação para fazer a obra de Deus, é um presente de Deus para nós, tá? É uma dádiva de Deus, tá? Algo de bom que Deus resolveu nos dar, tá bom? Estou resumindo porque nós não temos tempo, irmãos, de ficar lendo, e gostaria de ter tempo, mas nós não temos, tá bom? Tem aí os textos, tá? Tem aí os textos de onde aparece batismo com o Espírito Santo como dom, tá bom? Uma outra expressão que nós encontramos aqui é recebeste o Espírito Santo, ou recebeu o Espírito Santo, ou recebereis o Espírito Santo. Então, ou seja, são três expressões usadas para se tratar de batismo com o Espírito Santo, tá bom? Quero ler aqui a parte final aqui, tá? Para a gente poder ir para a plenitude. Temos, portanto, três situações distintas. Uma tomada de modo simples, reduzido para não ter sido usada a expressão inteira. Batismo como uma batismo com o Espírito Santo, dom do Espírito Santo, e recebeste o Espírito Santo. São essas três expressões aqui, tá? Todas essas expressões se referem diretamente ao batismo no crente salvo. Vamos para a plenitude, para a gente poder ganhar tempo. Plenitude. Plenitude quer dizer plano, né? Tá bom? Vamos lá. Paulo vai escrever aqui, ó, em sua carta à igreja de Efésio. Ele vai dizer o seguinte, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ó, que maravilha! Paulo está fazendo uma referência à embriaguez do vinho, tá? Em que traz confusão, traz descontrole, traz vergonha, traz desgraça. Paulo está dizendo, se afasta desse conceito, né? E venha a ser controlado, deixe de ser controlado pelo vinho e venha a ser controlado pelo Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo, tá? Irmão, não vai dar tempo a gente esmiuçar tudo isso aqui. Eu espero que vocês leiam, tá?
com muito cuidado, porque tem coisa aqui que vai cair na prova. Então vamos lá aqui, ó. Quero deixar uma ideia aqui para vocês. A palavra grega usada aqui por Paulo para tratar o assunto é exotia, que não tem só a ver com descontrole, quando Paulo vai falar do vinho, tá? Não vos embriagueis, quando ele vai falar, essa palavra embriagueis aqui no grego é asotia, tá? Que quer dizer descontrole, tá? E não só isso, tá? Mas também tem a ver com desperdício e irresponsabilidade, né? Não seja irresponsável, não seja um crente que desperdiça tudo, tempo, desperdiça a vida, mas enchei-vos do Espírito Santo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, ó. Vamos lá. Enchei-se do Espírito Santo. Não fala do batismo com o Espírito Santo, e sim no estar no Espírito Santo. Pois a ideia do apóstolo é levar o leitor a pensar mais do que em apenas ter o Espírito Santo, o que já é uma grande coisa, mas em ser pleno. Então vamos lá. A palavra plena, tá? Quer dizer plenitude, ou melhor, desculpa, irmãos. A palavra plena quer dizer completo, tá? Preencher, repleto, estar cheio, ou seja, estar repleto do Espírito Santo. Então, escute, quando eu estou repleto do Espírito Santo, não há lugar, irmãos, para coisas carnais, tá? Pensamentos carnais, atitudes carnais, comportamento carnais. Por quê? Porque eu estou repleto do Espírito Santo, cheio, transbordando do Espírito Santo. É isso que quer dizer a palavra plenitude. Leia com cuidado, tá bom? Para que você compreenda tudo que foi falado aqui. Eu quero resumir para vocês, né? Dizendo a expressão grega aqui, tá? Para que vocês guardem. Pleroche, tá? No grego, tá? Pleroche, no grego. No latim, plenitudo. Ou plenos, tá? São as expressões no latim e na frente os seus significados. Tá bom, meus irmãos? Eu quero ler aqui a última parte, né? Que cheio do Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, tem algumas atitudes, né? Cheio do Espírito Santo para cultuarem. O efeito de se estar cheio, né, dessa plenitude, de estar completo do Espírito Santo, ó. Além do que compõe a porção da recomendação apostólica sobre ser cheio do Espírito Santo. Encontramos 9 grandes exemplos no livro de Atos dos Apóstolos. Por esse testemunho da história, somos convencidos de buscar uma vida plena, completa do Espírito Santo e altamente recompensador, tá? Então, ou seja, viver uma vida cheia do Espírito Santo é altamente recompensador. Você só vai colher coisa boa. Meus irmãos, leiam a apostila, façam as suas provas. Dúvida, entre em contato comigo, tá bom? E a gente vai estar conversando, eu vou estar falando com vocês e tirando as dúvidas, tá? Uma outra coisa, o crente cheio do Espírito Santo, ele atrai multidões, tá? Lembra de Pedro? Cheio do Espírito Santo, pregou para 5.000 pessoas, tá bom? Então ele atrai multidões, tá? Quem é cheio do Espírito Santo, ele atrai.
não espelhe. O crente que as pessoas não querem estar perto dele é porque ele não está cheio do Espírito Santo. Então pregue na igreja de vocês o conceito de estar cheio do Espírito Santo. Preguem na igreja de vocês o conceito de ser batizado no Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo 1 mês, 2 meses, se possível 1 ano, como o pessoal lá de Los Angeles, tá bom? Nos Estados Unidos. Que Deus abençoe os irmãos. Qualquer dúvida, entrem em contato, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor.